pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando, ainda sobre a teoria geral aí dos contratos. Lembrando-se sempre que nós já trouxemos um tópico introdutório, estamos no segundo tópico que diz respeito aos princípios. Dentro de princípios, falamos dos princípios em espécie. Já ventilamos com vocês a autonomia privada, já falamos do princípio do consensualismo, já falamos da boa-fé, seja ela subjetiva e objetiva. Adentramos, então, no princípio da função social. Função social é um dos princípios mais importantes, mais relevantes dentro da teoria geral dos contratos. Lembrando-se sempre que os contratos, apesar de ser realizado e celebrado entre as partes, ele deve ser interpretado à luz dos valores da coletividade. Uma interpretação social é o artigo 2035, parágrafo único do nosso Código Civil, um princípio aí de ordem pública. Falamos então de três ponderações, três ponderações que nós temos para esmiuçar, para verticalizar a função social. A primeira ponderação foi trazida e pontuada no primeiro bloco sobre função social. Ventilamos para vocês aí o artigo 421 do Código Civil e algumas críticas existentes, algumas críticas havidas, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Adentramos, então, nos efeitos internos. Lembrando que toda vez que alguém celebra algum contrato, tem em seu corpo, em seu âmbito, em seu bojo, efeitos internos, ou seja, efeitos que vão aí decorrer entre as partes e efeitos externos, então, que vão além das partes, efeitos exógenos. Nos últimos dois blocos, trabalhamos com vocês a nossa segunda ponderação, ponderação realizada e relacionada aos efeitos internos da função social. Lembrando-se sempre, que ainda que eu celebre um contrato entre duas pessoas, esses contratos, eles não podem macular, ou seja, eles não podem lesar, vilipendiar alguns valores, existentes nas sociedades, existentes na coletividade. Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos então, falar agora dos efeitos exógenos, desses efeitos externos, a nossa terceira ponderação. Então, a partir de agora, começaremos nosso tópico novo dentro desse bloco, que diz respeito aos efeitos exógenos, aos efeitos externos, Então, vamos além. Gente, uma vez celebrado o contrato, sabemos que todos os contratos têm efeitos internos e efeitos externos. Efeitos externos são aqueles efeitos, então, que vão para além das partes. São efeitos, em outras palavras, que podem, na verdade, trazer consequências para terceiros. Sério, prof? Sério? Então, os contratos podem trazer, na verdade, efeitos, podem trazer consequências para pessoas que não se encontram, dentro daquilo que está avançado propriamente dito, dentro daquilo que está, na verdade, pactuado entre as partes. Prof, tem como você me explicar isso? Claro. De qualquer forma, antes de qualquer coisa, se faz importante trazer esse conceito. Efeitos externos, ou seja, efeitos exógenos, são efeitos que vão além das partes. Esse conceito está, inclusive, no enunciado de número 21 da primeira jornada de Direito Civil. Temos exemplos? Temos. Quantos exemplos relacionados aos efeitos externos? Aqui são apenas dois exemplos. Se são dois exemplos, é meio que do tinhoso. Se são dois exemplos, é meio que do capiroto, Por quê? Porque, na verdade, nós estamos fugindo da nossa regra das tríades, Da nossa regra holística, da nossa regra, das regras. Como diria aí o Senhor dos Anéis, que também se divide em três, Aragorn, Legolas e Gimli. Então, vamos além, vamos despacito. O primeiro efeito aqui que a gente pode trazer relacionado, o primeiro exemplo desse efeito externo, diz respeito justamente à tutela dos direitos difusos, dos direitos coletivos. Como assim, prof? A gente sabe que direitos difusos e direitos coletivos são aqueles direitos que têm aí seu sustentáculo na terceira dimensão dos direitos fundamentais. São aqueles direitos, em outras palavras, dirigidos numa proposta Backstreet Boys para everybody, ou seja, para todo mundo, para todo mundo. Um dos grandes exemplos dos direitos difusos e coletivos é justamente o direito ambiental. Gente, vamos supor aí que duas empresas, elas celebrem um contrato. Tudo bem, duas empresas celebram um contrato. Só que dentro dessas azáfamas, dentro das funções existentes, dentro da dinâmica desse contrato, está aí um determinado vilipêndio uma proteção ambiental. Isso pode acontecer? É claro que não, gente, porque o direito ambiental, ele é um direito que a gente pode falar, um bem jurídico transindividual, é um bem jurídico que se aplica para todo mundo. Então, não é porque duas empresas, elas têm, na verdade, aí, obviamente, a autonomia
com relação, né, aos seus interesses, que elas podem macular, ou seja, que elas podem prejudicar interesses de outros. Por isso que dentro do direito que a gente pode falar ambiental, nós temos aí alguns princípios, como por exemplo o princípio do poluidor pagador, ou seja, poluiu, vai ter que pagar, né? O princípio do usuário pagador também, né? Ou seja, usou, dependendo de determinada quantidade, vai ter que pagar, né? Um pouco mais. Então, poluidor pagador, usuário pagador. Nós temos aí o princípio da prevenção e o princípio da precaução, né? Ou seja, precaução naquelas hipóteses que a ciência nem sabe se pode lesar ou não. Mas se puder lesar, para. Como diria João Kleber, né? Não vamos aí prejudicar o ambiente, porque dentro do direito ambiental, né, da interpretação dos mais débeis, devemos observar o princípio do que indúbio, né? Ou seja, na dúvida, pró-meio ambiente, ou seja, na dúvida em favor do meio ambiente. Não por outra razão, nós temos aqueles, né, estudos prévios, né, para ver se determinada atividade pode prejudicar o meio ambiente, como o EIA e RIMA, né, ou seja, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Então, em outras palavras, em outros dizeres, né, é importante observar que se houver, né, enfim, um determinado efeito exógeno, né, celebrado por aqueles contratos, que possa prejudicar terceiros, esse, né, efeito deve ser obstado, esse efeito deve ser, na verdade, né, tolhido. Em outras palavras, então, o nosso primeiro exemplo desses efeitos externos diz respeito justamente à tutela. Tutela do quê? Tutela dos direitos difusos e dos direitos coletivos, né? Anotem como exemplo meio ambiente e proteção ao meio ambiente. Eu acho que esse é o melhor exemplo existente, o melhor exemplo, então, a ser aí, né, enfim, abeberado para fixar, obviamente, né, nas nossas mentes. Segundo exemplo que a gente pode trazer, o segundo exemplo que a gente pode trazer é a chamada tutela externa do crédito. Tutela externa do crédito, né? Exatamente. E vou além, podemos inclusive trazer aí um exemplo, né, que até alguns doutrinadores trazem uma nomenclatura diversa dessa tutela externa do crédito, que é o chamado, né, a teoria do terceiro cúmplice. Teoria do terceiro cúmplice. Prof, tem como você me explicar a teoria do terceiro cúmplice? Claro que tem, né? Vou explicar para vocês. O grande exemplo dessa teoria do terceiro cúmplice é o caso do Zeca Pagodinho. Anotem então aí, caso Zeca Pagodinho, mais uma vez, caso Zeca Pagodinho. É um caso que teve a sua origem no início dos anos 2000, né? Salvo engano, lá em 2003. Zeca Pagodinho, ele tinha feito uma entrevista para o Jô Soares, falando que ele tomava 1 engradado de cerveja por dia, né? Então ele tomava da número 1, né? Ou seja, ele fez a propaganda da Brahma, né? O que aconteceu? A Nova Skin, que na época estava surgindo, ou seja, na época despontava, ela falou, meu, se o Zeca Pagodinho, né, de forma gratuita, ele chegou e fez uma propaganda, né, num programa, né, conhecido por todo mundo, né, do Jô Soares, à época, né, acerca da Brahma, eu vou contratar. Então eles contrataram o Zeca Pagodinho, fez uma canção, chamaram um monte de artista, né, falando assim, olha, né, vim para Nova Skin, experimentei, né, ou seja, saí da Brahma e tudo mais. Algum tempo depois, assim, um tempo muito curto, acho que umas 2 semanas depois, a Brahma ofertou uma quantidade monstruosa de dinheiro, né? E daí o que fez? Foi lá e trouxe o Zeca Pagodinho. E o Zeca Pagodinho falou assim, olha, né, é igual paixão. Paixão a gente tem uma sensação inicial, mas a gente se arrepende, né? Voltei pro amor, ou seja, o grande amor da minha vida. Detonou, né? Em outras palavras, de certa forma, aí a Nova Skin. O que aconteceu? Essa é a teoria do terceiro cúmplice. Por quê? Porque o novo contrato com a Brahma prejudicou não só a Nova Skin, mas várias outras pessoas, né? Aí que estão relacionadas à Nova Skin. Não por outro motivo, temos aí hoje o artigo 608 do Código Civil, que peço até para vocês, para a gente fazer uma leitura de uma forma mais despacita, de uma forma mais calma, com maior vagar, que fala assim, ó, aquele que aliciar, quem que aliciou? A Brahma, né? Pessoas obrigadas em contratos escritos, né? Ou seja, quem que era a pessoa obrigada em contrato escrito? Zeca Pagodinho. A prestar serviço a outrem, né? Nova Skin, o que acontece? Pagará a este a importância, né, ao que, enfim, havia relacionado aí à prestação de serviços, né? Então, em outras palavras, né, a Brahma teve que pagar aí o dinheiro para a Nova Skin, né? O dinheiro que estava mais ou menos já previamente ajustado, o dinheiro previamente avançado. Fora, obviamente, né, outras custas aí existentes. Então, em outras palavras, façam a leitura depois desse artigo 608 do Código Civil e entendam essa teoria, que é a teoria do terceiro cúmplice, né? Ou seja, ou se vocês preferirem, uma tutela externa do crédito. Lembrando-se sempre, então, né, que toda vez que eu celebro um contrato, esse contrato
pode trazer consequências para as pessoas que estão, né, externas, ou seja, pessoas que estão fora. E por que esse daí seria um exemplo? Porque notem, né, uma vez que o Zeca Pagodinho ele celebra um contrato novo com a Brahma, ele está prejudicando quem? O contrato anterior com a Nova Skin, né? O contrato do Zeca Pagodinho com a Brahma é do Zeca Pagodinho com a Brahma. Em nenhum momento tem a Nova Skin no meio, tá certo? Mas trouxe um prejuízo para a Nova Skin. Por isso que a Nova Skin, né, que não estava nesse contrato entre as partes, teve que ser reparada. Tudo bem? Então, dito isso, né, terminamos aí esse, né, princípio e no próximo bloco continuaremos a parte dos princípios. Até lá, deixo para vocês, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.